Dom Manuel, no Repensar a Guerra, diz também que repensar a guerra é afirmar clara e oportunamente os princípios cuja violação ofendem a justiça e tornam abertamente injusta, se não criminosa, qualquer ação armada. Dentro da Igreja, estes grupos mais avançados afirmavam, não, a posição da Igreja Universal é clara e o direito à autodeterminação é afirmado em todos os documentos da Igreja. Os missionários combonianos, diríamos já na sequência desta homilia do Bispo, reunidos resolvem redigir um documento a que chamaram o Imperativo de Consciência. O Bispo Vieira Pinto foi alertado para esta iniciativa que queríamos tomar. Ele próprio compareceu lá na Carapira, ajudou-nos e deu-nos algumas pistas, digamos assim, para a nossa reflexão sobre aquilo que interessaria eventualmente focar neste documento e encorajou-nos e disse disposto a assinar o documento connosco. Foi o Bispo, ele depositou confiança em nós e praticamente fizemos em conjunto. Embora quem de facto redigiu o documento não foi ele, foi ela. Mas estávamos de acordo, não é? A gente começa a sentir os carros da PIDE praticamente todas as noites nas imediações da casa do Bispo. E começamos a sentir todo o mal-estar na cidade contra o Bispo e contra os padres. Havia cartazes de traidores da pátria, ou Vieira Pinto, havia esse famigerado traidor da pátria, indesejado em território nacional, coisas assim do género, não é? Cartazes de hostilidade. Mas acho que foi tudo um bocadinho forjado, não é? Quando foi da reunião da Conferência Episcopal em Climane, à volta do Domingo de Ramos, o padre Zé Martins trazia os relatos dos massacres de Inhaminga, cheios de suor, aqui metidos dentro da camisa. Carregado no caminhão e foram para lá e lá estava a Orrica e outro tapava. Chegar lá com as pessoas, vá, desce. Se for preciso até mandar abrir a bala, tira a cabeça, tal, tapa, toca a andar. É assim, era sumário. E desses dias eu estava assim e aproximei-me assim de um e comecei a conversar com ele. Perguntei se ele era terrorista. Não sou terrorista. Eu sou casado, tenho mulher, tenho 3 filhos e sofri muito com os terroristas, com os terroristas. E depois a chorar pediu-nos para a gente os deixar fugir. E eu disse, não podemos, pá. Estás a ver, está ali o meu colega armado e sabes como é e tal. E aquilo chocou-me. Depois naquela tarde até passei na cantina, comprei um volume de tabaco e levei lá à noite, escondido também dos meus colegas, porque não se podia fazer, porque os meus colegas diziam, se fosses para o mato, se fosses operacional, tu não fazias isso, não sei o quê. E naquela noite, não sei se eles chegaram a fumar o tabaco, porque eles naquela manhã foram carregados. Falei com vários colegas meus desse tempo e as pessoas diretamente implicadas nem por sombras querem nem divulgação de nomes, nem de coisas dessas. Pronto, até aí, nada. Outros dizem que quanto mais depressa esquecerem, ou continuarem esquecidos, melhor. Mas há outros que dizem que não, senhora, faz muito bem, a gente tem que deixar o testemunho. A tropa portuguesa retira de Guilés pressionada pelo PAIGC, mas resiste em Gadamael, evitando o desastre militar que esteve próximo. Quando, fustigados pela artilharia da guerrilha, centenas de civis e militares se refugiam no rio Cassine,
em condições dramáticas. Terminava a Batalha dos 3 Gs, Guidage, Guilés e Gadamayel. E terminava também a sua comissão, o general Spínola, que deixa a Guiné dizendo a indefensável numa fase de crescimento da atividade do PAIGC. Spínola regressa a Lisboa, certo de que só resta uma solução política, enquanto Caúza da Riaga deixa Moçambique, reclamando os meios com que acreditava poder derrotar a guerrilha, apesar da situação no terreno. A Frélimo mantinha as suas ações no norte e em Tete, atuava já em Manica e Sofala e planeava lançar a guerrilha urbana na cidade da Beira, a partir da sua base central em Inhaminga. Inhaminga, uma povoação cujo nome os missionários holandeses da Congregação dos Sagrados Corações irão inscrever na história, ao lado dos de Mucumbura e Viriamo. Os africanos avançarem. E estava um pouco na Sofala e depois disse os jovens foram influenciados como africanos, né? Influenciados como coisa. Eu não tenho nada a ver, foi pouco segredo. Desapareceram. Às vezes jovens desapareceram, né? Quer dizer, foram para Frélimo. E depois pensava que todos os moçambicanos são de Frélimo, todos jovens. Que foi uma vez quando estava a começar os massacres de Inhaminga, não é? E depois encontrei aqui, foi a Beira, com carro, com comboio, não sei. E depois encontrei um homem, um jovem. Ele disse, faz favor, avise todos os jovens, nossos jovens que trabalham aqui para não voltar para Inhaminga, por causa de Inhaminga é morte certa. André van Kampen é um dos 5 missionários da Congregação dos Sagrados Corações, autores do relatório de Inhaminga, um documento em que descrevem o ambiente de guerra que se vivia na região e a ação das forças portuguesas contra a Frélimo. De Frélimo é muito pouco, podemos dizer, de mártires de Inhaminga, não é? Inhaminga, aquela de Frélimo, enterrados lá, são muito poucos. Talvez no espírito, que independência, podia ser, não é? Mas até, isso é normal, mas colaborar, não é? Percebíamos que havia, da parte dos naturais, lá assim mais evoluídos e mais informados, apercebíamos que eles estavam naquela encruzilhada, muitos estavam naquela encruzilhada de nem diziam, portanto, não se manifestavam bem a favor da Frélimo, mas também não, eles eram muito silenciosos, disfarçavam muito bem. Tivemos um comandante muito rigoroso, muito agressivo, e mandava a tropa e pelos aldeamentos chegar ao fogo e maltratar a população. Logicamente, a população, ao ser maltratada, naturalmente, eles começaram a reagir. Uma vez, o senhor Rubi Marques chamou-me, sozinho, sem testemunhas, para ir a determinado sítio, era uma aldeia onde já tinha andado, já tinha sido bombardeada com napalm. Também é capaz de negar que não havia napalm. E para ir, que em princípio não estava lá ninguém. E se tivesse alguém, matasse. Mata. Até as veias do pescoço lixaram. Vai lá e mata tudo. Naquela altura, os portugueses diziam, podemos já ganhar esta guerra, mas só matar. Só matar.
tudo a que aparecia era morto. Era para acabar. Ele dizia mesmo, vai-se acabar a guerra com as mortes que se vai fazer. A guerra acaba-se assim. Rui Marques, tenente-coronel, era o comandante em Inhaminga, sede do batalhão 6221, os Castores. A unidade e a brigada da PIDE-DGS tinham sido reforçadas face ao agravamento da situação, acentuado a partir de agosto de 1973. Ataques da Frelimo à tropa e a instalações civis, nomeadamente uma loja comercial, e a repressão do exército, da polícia e da DGS, atingindo a população. A DGS tinha vários colaboradores, era um fulano das milícias, era um civil dos Correios, era um célebre Maneta, não sei se já morreu, se não. Esse homem inventava máquinas para torturar as pessoas, para dar choques elétricos. Era um fulano. Era europeu e era funcionário dos Correios. Eu vi isso. Eu vi um belo domingo, íamos à missa, a igreja ficava do lado direito e o posto da polícia ficava do lado esquerdo. E vi muitos negros à porta. E eu fui ver o que era. E entrei. Estava um telefone antigo, daqueles telefones em que se dá a manivela. E ligavam 2 fios. E então, nesse momento, estavam a ligar 2 fios aos 2 ouvidos de um miúdo que não tinha mais de 12, entre os 12 e os 15 anos. O chefe da polícia, pegava nele, punha-o de pé, o ajudante dava-lhe lá a manivela, o miúdo começava-se a espumar todo, caía para o chão. Tornavam-o pelo pé e pronto, depois de sair para fora fiquei... Eram choques elétricos. Quando o Proriano ficou no preso e fica tratado como sofrimento, com força, o corporal, para confessar onde está Frelimo, você é da Frelimo, uma coisa assim. Depois, ouvimos da noite, às vezes. Ouviam? Nós estávamos de um lado e a polícia estava do outro lado. Sofreram muito. Depois... André Van Kampen e os outros missionários, liderados pelo padre José Martens, superior da missão, elaboraram o seu relatório a partir de um diário onde foram registando os acontecimentos de que tomavam conhecimento. No dia 23 de janeiro escrevem: a Frelimo ataca o quartel de Inhaminga. O exército não consegue apanhar nenhum dos atacantes. O quartel tinha sido atacado de madrugada. Passado algum tempo, não posso precisar quanto, veio um homem trabalhar, que até vinha com um cãozito. E ele depois veio mais tarde, viemos a saber que ele trabalhava na TZR. Portanto, foi preso. Ele vinha para trabalhar, ele tinha muitos filhos. Eu conhecia a casa dele e conhecia os filhos dele, porque eu tenho várias fotografias aí onde está, junto da palhota dele. Era uma pessoa muito dada, muito humilde, uma pessoa respeitadora. E então, por vir, porque foi a primeira pessoa que apareceu na picada, atrás do quartel, horas depois do quartel ser atacado, pronto, vamos matá-lo porque ele é turra. E ele foi preso no extremo no exterior do quartel, e tanto dali até ao sítio onde ele foi morto, levou porrada, levou coronhadas, levou pontapés, levou tudo. Entrou pela porta de armas, circundou o quartel. Depois alguém ligou para o comandante, e o comandante, para ver o que faziam ao homem, e o comandante mandou matá-lo. O homem foi morto barbaramente. E depois de saber os meus colegas dizer assim, quem quer matar, vou eu e vou eu. E então lá vão 2 indivíduos e se carregam as balas pelo corpo do homem dentro, porque aquilo nem ficou o corpo, nem ficou nada. Aquilo ficou um braço para um lado, foi a perna para o outro, e enfim, ficou tudo desfeito, porque, claro, 2 pessoas ali a matralhar o corpo de um homem, claro que... Cada um descarregou 2 carregadores da G3 no corpo da vítima, que já praticamente, a porrada que tinha levado já devia estar quase morto. O episódio ajuda a ilustrar o ambiente no quartel, onde havia uma tenda que servia de prisão a um número crescente de africanos. O comandante mandou ir à TZR buscar aquelas pranchas das linhas de comboio e fizeram dentro do quartel
um largo grande fechado, onde eles ficavam fechados, enquanto eram interrogados, e aí iriam para o suplício. Havia muitos oficiais que não gostavam de interferência, nem principalmente do tipo de atividades que se começaram a fazer. Eu lembro-me bem o segundo comandante e outro meu capitão e outros oficiais de carreira, de quando entrava para lá, quando a DGS entrava no quartel para interrogar alguém lá em determinado sítio, eles punham-se cá fora à vista de toda a gente, para toda a gente ver que eles não tinham nada a ver com aquilo. Havia sempre uns 10, 20 presos lá. Havia sempre uns 10, porque nós víamos, então nós só víamos, a barraca era de lona, e depois eles também, à hora da refeição, iam almoçar ao refeitório, acompanhados pelos sentinelas, pelos guardas, não tanto pelos nossos homens armados. E iam assim aos grupos de 10 de cada vez. Portanto, havia sempre, no quartel havia sempre presos. Que entravam uns e depois eles apareciam e vinham outros. Sempre que havia patrulhas ao mato, e vinham sempre alguns. E depois estavam ali 2, 3, 4, 5, 6 dias, depende. Depois iam. Mas nunca, quando os carregamentos, aliás, como está aí no relatório, os carregamentos nunca eram inferiores a 20, 30 de cada. O relatório dos missionários refere até grupos mais numerosos. Os presos estavam nas cadeias da PIDE-DGS ou do quartel, de onde eram levados num caminho sem regresso. Havia colegas meus, um determinado grupo, que era enviado para proteger a brigada da DGS quando iam efetuar esses massacres. Eram acordados de madrugada, foi sempre o mesmo grupo, nós saibamos, que eu saiba. Escoltavam a brigada de GS com os presos dentro de um caminhão fechado, levavam-nos para lá para determinados sítios e liquidavam-nos. Falava-se, não, dentro da casa, dentro do quartel, na caseira e tudo, falava-se, hoje houve mais um carregamento. Nós chamávamos os carregamentos. Nós só nos apercebemos disso não sei quanto tempo depois, não sei qual foi o espaço de tempo, mas aquilo era daqueles segredos que, ao fim e ao cabo, toda a gente sabia. Preparadas pela DGS, estas operações eram apoiadas pelo quartel, que fornecia os veículos necessários e os condutores respectivos, além da segurança, garantida por um grupo de combate de tropa especial, comandado por um forrial. Numa caravana em que seguiam também elementos da PIDE-DGS e da polícia, os militares eram transportados em Berlier ou Unimog, sendo os presos carregados num caminhão Bedford a gasolina, com cobertura de lona. Atados de pés e mãos, com um adesivo na boca, carregavam neles e punham-nos em cima da Bedford. Nesse dia estava a cabo de dia, depois quando andava para fazer a ronda durante a noite, numa das rondas que eu fiz aos postos de vigia, portanto, apercebi-me daquilo e vi de longe o que se estava a passar. Portanto, esses homens também iam para matar, para fuzilar. Ao princípio, eram poucos. Porque, segundo ouvia dizer, eles próprios abriam a própria bala para morrerem lá. As execuções ocorriam de madrugada, habitualmente em zonas de mata nas traseiras do Hospital de Inhaminga. Segundo os colegas que faziam o reforço à PIDE, descarregavam, aproximavam-nos da vala, porque a vala já estava aberta de véspera, tal que era uma máquina da TZR que fazia serviço, um caterpillar, qualquer coisa. E eles chegavam lá e já lá a vala estava aberta, dava-lhe o tiro na nuca.
contavam as histórias que eles às vezes ficavam no meio da bala ainda atordoados e a máquina passava por cima e ainda estavam meios vivos e assim que eles diziam, pai, o indivíduo ainda ficou, a máquina passou por cima. O carro que levava os presos, quando chegava, tinha que ser lavado, porque vinha cheio de fezes até fazia a altura. Era bem explícito do que é que as pessoas passavam. Os relatos confirmam que entre as vítimas havia também mulheres. O caso da filha do régulo Pangacha, que segundo o relatório dos missionários foi também executado, juntamente com mais 2 filhos. A morte da jovem Bastiana foi testemunhada por um dos condutores. Quando eu vi a chorar, perguntei-lhe, o que é que tens? E ele, então, com muita dificuldade, ele disse, mataram a filha de Pangás. O chefe da polícia matou a filha de Pangás. As últimas palavras que ela disse foi, meu chefe, porque é que me vai matar? E ele deu-lhe um empurrão, deu-lhe um resmungou, não sei o que é que ele disse, resmungou e deu-lhe um empurrão, e aproximou-a da vala e deu-lhe o tiro na nuca. E mandou-a para lá para o buraco. Contactados vários militares que estiveram presentes nestas operações, nenhum deles aceitou prestar o seu testemunho. Houve pessoas que estiveram à beira da loucura, à beira da insanidade completa, de serem obrigados a fazer aquilo. A tropa só fazia a segurança. E segundo os meus colegas diziam que eles perguntavam a quem queria dar ao gatilho. E de um dos dias houve um colega meu, nosso, militar, soldado, que deu ao gatilho. E chocava-me bastante ouvir as pessoas a dizerem, ao fim no meio do quartel, a dizer, olha, a minha também quer ir matar um. Que deu ao gatilho. E saltou-lhe sangue para a cara e ele limpou com o lenço o sangue, que depois exibiu aquilo na caserna como um troféu. E um colega disse, chamou-lhe um nome e disse, meu filho da mãe, ainda te vais arrepender disso. E por ele ter dito isso, a PIDE soube. E foi chamado lá ao gabinete da PIDE e ameaçaram-no. Se falas, acontece-te como ao teu pai, que esteve 15 anos preso em Caxias e foi 15 dias antes para morrer a casa. E esse meu colega, as lágrimas caíam-lhe pela cara abaixo. O seu comandante trazia-os nas palminhas, e era tudo de que eles queriam. Aliás, também não tinha grande escolha, porque eles eram reis e senhores. Um prisioneiro conseguiu fugir. E depois na moto comentou aquilo no quartel e um dia estavam os dois elementos da PIDE no quartel e estavam a conversar connosco. E eu fiz um comentário assim, foi mau esse homem fugir porque agora vai contar e nós vamos sofrer represálias. Vai contar aos outros e o indivíduo da PIDE disse, não, deixe-o ir, ele que vai contar aos outros que é para saber aquilo que nós lhe fazemos. O Sr. Rubim Marques era tenente-coronel. Nós tivemos a sensação pura que ele foi muito influenciado, foi muito levado pela DGS, ou por causa do espírito dele, militarista, ou os homens que trabalhavam lá da maneira que ele gostava, não sei como é que foi. Ele foi, no nosso ver, no meu, posso falar, foi no meu ver, foi um dos grandes causadores daquela situação. Há um ano soube qual era o código dessa operação, porque encontrei-me um alferes, estamos assim a conversar sobre isso, e ele disse-me, Sr. Machado, sabe qual era o código dessa operação? Era a Operação Mariquinhas. Sempre que havia essa operação, de véspera, o comandante dizia-me, alferes, amanhã temos uma Operação Mariquinhas, preciso de tantos carros, 2, 3, que era tal para carregar os homens, a Verlier, e o Pincha, talvez o Unimog,
para transportar a segurança, o pelotão que fazia segurança ao serviço. Aquele grupo já sabia que a qual altura podia ser chamado para fazer aquilo. E aquilo aconteceu que eu me tivesse apercebido aí, mas pelo menos 5, 6, 7 vezes. O relatório dos missionários cita 5 destes casos, que somados a outras mortes que menciona, atingirão as 2 centenas de pessoas. Sabendo ou não o que se passava, os cerca de 1000 europeus entre os 9000 habitantes da vila estão cada vez mais inquietos com as ações da Frelimo. A certa vez nem sabia, e pensava logo que elas que foram matados, que foram, não são suspeitos, mas foram da Frelimo, né? Foram nossos inimigos. Nossos inimigos não são os portugueses, Moçambique é Portugal. Mas, e eu tinha esperança de ganhar a guerra. Né? Os padres eram a favor dos africanos, era por causa disso que eles estavam lá. E, claro, começaram a ser acusados e os próprios população branca, por sua vez, revoltava-se porque começavam a sentir na pele que antes não sentiam. Nós fomos os culpados, embora que nós estávamos inclinados, por exemplo, que sofria, não é? Mas, quer dizer, tinha revista, em nossa casa, de armas escondidas. E ao lado dos nossos irmãos, também tinha revista em toda casa, todos os armários e tudo isto, para armas escondidas, não havia nada. Eu conhecia a missão por dentro e por fora, nunca ouvi lá nada. Embora eles dissessem que os padres que recortavam lá os touros e não sei o que mais. Não, isso não era verdade. Não era verdade porque eu nunca vi lá nada. Nada. Eu sei, me lembro, estava lá um padre, tínhamos uma caçadeira, né? Para caça. E estava embaixo de cama. Eu disse, não temos armas, não temos armas. E depois eles abriam a porta e vi. E viram? Mas era uma caçadeira, né? Mas depois de sairmos, os irmãos saírem e nós saímos, abriram as forças sépticas para procurar coisas abaixo da terra, né? Eles falavam comigo a dizer que um dia nós temos que nos ir embora porque estamos a ser acusados disto e daquilo e não sei o que mais e nós não temos segurança nenhuma e nós temos que ir embora. Ernesto Nogueira ajuda a manter algumas atividades na missão após a partida dos missionários em 19 de março e decide revelar o que sabe dos massacres. O capelão do exército, capelão, veio lá uma vez, rezou a missa lá, falei com ele, um pouco em segredo, e ele disse-me logo, nós temos que denunciar uma coisa desta, porque isto não cabe na cabeça de ninguém, nós temos, não sei o que mais. Eu vou já para a beira e vou para Lourenço Marques e vou avisar. O capelão do Comando Territorial do Centro, que prefere manter o anonimato, afirma que se dirigiu ao responsável pela PIDE-DGS na Beira, o inspetor Poças, que lhe negou as acusações. E que perante isso foi participar ao brigadeiro do Comando Territorial, a quem Rubi Marques acabou por confirmar os massacres. Enquanto o comandante Dinha Minga era mandado para Portugal, onde entretanto ocorrera o 25 de Abril, ao quartel chegava uma comissão de inquérito. Jorge Machado estava então como ordenança do comando à porta da sala onde decorreram as inquirições. As perguntas que ele fazia eram aos soldados que estavam em Moanza, no destacamento. Então os soldados diziam, faziam torturas, faziam sevícias sexuais, faziam coisas, portanto, horríveis. Abriam morros das formigas e metiam pessoas vivas lá dentro. Atavam os homens e mulheres nos braços e entre duas árvores, deixavam-nos ficar ali até morrer. E eles, o comandante, lá o tenente-coronel, perguntava, mas quem é que mandava fazer isso? E eles depois diziam que eram todos. Perguntava-se lá ao Forreal, que era o chefe de destacamento,
Não, mas pronto, eles depois faziam aquilo porque, pronto, gostavam. O destacamento de Moanza dependia do quartel de Inhaminga e consta também do relatório dos missionários, onde se diz que ao visitar a pedreira de Moanza, o diretor da fábrica de cimento de Nova Maceira encontra expostos 12 cadáveres de africanos e é informado dos massacres que militares e milícias teriam cometido no mato atrás da pedreira. Fala-se em mais de 3.000 mortos. Também me lembro de um deles dizer que durante uma noite que chegaram à beira de um aldeamento e que chegaram fogo ao aldeamento, trilharam e chegaram fogo ao aldeamento e assim coisas do género. Cópias do relatório começam a circular entre os soldados de Inhaminga enquanto decorre em maio o inquérito, cujas conclusões nunca foram conhecidas. Entretanto, o padre José Martins, superior da missão, diz à imprensa em Portugal que pelos seus cálculos teriam sido mortas 500 pessoas, mas que os negros falam em milhares. Ao mesmo tempo, falando a um jornal sul-africano, depois citado por uma publicação inglesa, o comandante de Inhaminga negava as acusações, chamando-lhes ficção. A este programa, Rubi Marques recusou falar sobre o assunto e considerou os missionários colaborantes do terrorismo. Afinal, a acusação que os obrigou a deixar Inhaminga, perseguidos por ele próprio e pela DGS, perante a indiferença da hierarquia da Igreja. O bispo chegou à nossa casa e nós contámos a situação dos africanos, norte-americanos. Pedimos denunciar esta coisa. E ela começou outra conversa. Não, tinha medo do governo, né? O que Ricardo Bispo aqui foi previsto pelo Estado, esta pode ir para lá, não é muito progressivo. A Igreja Oficial nada faz e envolve-se no silêncio, com exceção do bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto. Quando realmente então o governo propriamente começa a tomar posição de que, pronto, não foi, mas era uma calúnia que estamos a levantar contra a tropa, aí nós, internamente, como igreja, não afinávamos. E não houve coragem de fazermos um comunicado, sem ofender ninguém, mas a falar a verdade. A traição de certos missionários estrangeiros que pretendem aproveitar o acolhimento generoso de Portugal para pregar o evangelho da subversão. Campanhas caluniosas e odientas, entre as quais, infelizmente, se incluem as de alguns que deveriam apenas difundir a mensagem evangélica pregando o amor de Deus e do próximo. Pregar o amor de Deus e do próximo era precisamente o que diziam fazer alguns padres e missionários que as autoridades acusavam de traição. Tocados pelo espírito do Vaticano II, a sua visão do conflito afastava-os das posições oficiais e aproximava-os da herança do Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende. O Bispo da Beira era chamado o Bispo Vermelho, que era uma tremenda injustiça, que era um homem de grande categoria, apenas, e que não tinha convicções políticas nenhumas, encostado à esquerda ou à direita, era um homem de princípios. Sebastião Soares de Rezende, primeiro Bispo da Beira entre 1943 e 1967, procurou separar a Igreja da política do governo, questionando a concordata e o acordo missionário. Vigiado pela PIDE, tornou-se uma exceção na defesa dos africanos, no púlpito e no jornal da Diocese, o Diário de Moçambique, fundado por si em 1950 e várias vezes censurado e suspenso. A censura cortava uma notícia e nós deixávamos o espaço em branco. Lembro-me de uma entrevista que o Dr. Salazar deu, em que ele reconhecia, de alguma maneira, o direito, uma espécie de direito à autodeterminação dos povos. Foi uma coisa que deu um grande barulho na altura. E nós reproduzimos aquilo em manchete. A censura cortou o título e a entrada, e depois deixou o resto. E o Diário de Moçambique saiu para a rua com o título, 4 ou 5 colunas em branco e a entrada em branco.
trabalhei no Diário de Moçambique, no tempo de Dom Sebastião Soares de Rezende, evidentemente. Sim, eu trabalhei lá e foi difícil, porque nós éramos os primeiros negros, éramos 2, a ocupar lugares que, para a época, eram reservados aos brancos. Tanto mais que as pessoas criticavam, falavam, dizendo que o Dom Sebastião e o sobrinho dele, Soares Martins, está a roubar o lugar dos brancos para entregar aos pretos. O diretor era padre, o administrador era padre, e, portanto, aquilo era um grupo de padres que estavam ao serviço de uma causa, que era a de fazer o contrapeso da presença portuguesa numa colónia, denunciando o que estava mal e tomando posições claras em defesa do africano. E isso, ele é o precursor. Dom Sebastião melhorou o tratamento de moçambicanos, porque ela disse, quando nós chegámos lá, a primeira vez, em 56, disse, seu padre, vocês ficam a trabalhar aqui, mas também tem que olhar para os brancos, por causa que os brancos têm direito e não devemos converter os moçambicanos, mas têm direito, mas olhem bem para os moçambicanos, para Moçambique, para os moçambicanos, disse Dom Sebastião de Rezende. Mas, por enquanto, ela não era revolucionário. Também tinha aquela mentalidade, nós, os portugueses, temos que fazer alguma coisa para os pretos, e isso não conta continuar assim, explorar o preto, o indígena. Não utilizava muito a palavra preto, era mais indígena. Explorar os indígenas no processo de algodão, isso não pode ser injusto, e nós temos que dar exemplo, nós, os portugueses. Já viu o espírito de paternidade? Eles têm que fazer. Mas era a época. Mas ele defendeu para que o preto fosse tratado como deve ser, como homem, como qualquer, porque nós temos que elevar. A nossa ideia é elevar o preto a ser exatamente como nós, porque não há diferença, somos todos cristãos, temos que comportar-nos como cristãos, esse tipo de coisa. Era diferente de outros bispos. O governador-geral às vezes chamava. E ele lá se defendia. Tínhamos uma capa sobre nós. Até que, quando veio a primeira suspensão do jornal, pronto, ele aí teve que aguentar. Quer dizer, era uma medida administrativa tomada pelo governo. Praticamente qualquer pastoral que ele escrevesse era censurado, não se podia publicar lá. O que salvava Dom Sebastião? E quando era assim, ele tomava avião, vinha cá falar com Salazar. Falava com ele, mostrava o livro, e o doutor Oliveira Salazar dizia, publica lá, publica que eu vou dar ordens. E publicava-se, como ele tinha lá posto. Mas havia casos que diziam, mas Vossa Excelência Reverendíssima não podia tirar esta frase, ou esta. E havia concessões muitas, eu vou tirar esta, mas deixa o resto. Sim, esse tipo de coisas. E nós sabíamos, porque os padres contavam-nos essas coisas. Olha, o senhor bispo já conseguiu, o livro já pode, apaixonado já pode passar, etc, etc. Na véspera de morrer, fez um notável discurso, eu lembro-me que chorava toda a gente, eu também chorei, em que ele dizia que, primeiro falou do seu medo, do seu próprio medo de morrer. Se pensam que eu não tenho medo de morrer, tenho. Que foi uma revelação, assim, num bispo, é uma coisa surpreendente. E depois falou do jornal e do papel do jornal. E do nosso papel como portugueses num território que era administrado em termos coloniais. E incentivou-nos a continuar. Nunca estive ligado ao jornal. Acompanhei os padres que estiveram bastante ligados aos jornais. Estive muito próximo com eles, Monsenhor Duarte Almeida e Monsenhor Martins. Estes dois padres é que trabalharam muito no jornal. E foram a alma do jornal. Para lá do bispo foram estes.
You're the assistant manager of the O Diario, the paper here, which is a liberal paper by English standards and is opposed to many government policies. Are you happy about the situation in Mozambique at the moment? Not completely happy about the situation, because all people is not always happy, completely happy. What things don't you like here? I think our government must entertain some more liberal education of the people, isn't it? And more formation of the people in way of liberal life, isn't it? Father, do you believe in eventual complete independence for Mozambique? Not independence for the moment, isn't it? But I think it will be an independence in the future. Para Martins, para já era grande integracionista, não é? Ele quer ver pretos, brancos, todos juntos a fazer as mesmas coisas, conforme as habilitações, as qualificações, etc, etc. Ele andou com isso à força, fez isso à força. Bom, mais tarde conseguiu-se alguma coisa, porque também o mundo ia mudar. Este jornal deu muito brado. Este jornal fez cócegas ao governo português. Por aí é que chamavam terrorista ao bispo. Este jornal era uma voz independente. Era uma voz única no território português. Analisem tudo o que aparece neste jornal para trás, antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril não, antes de ser vendido. Foi vendido e assimilado pelo Notícias da Beira. Ficou na posse do engenheiro Jorge Jardim. Com a morte de Sebastião Soares de Rezende, morreu também o projeto por ele criado. Alegadamente por razões económicas, o Diário de Moçambique foi vendido em 1970 pelo novo bispo da Beira, Manuel Ferreira Cabral. Seria encerrado pouco depois. Alguns missionários diziam que teria sido mandado para lá já com a intenção de vender este jornal. E a luta dos padres era que não se devia vender o jornal, porque essa era a nossa arma e era a nossa defesa. A crise aberta pela morte de Sebastião Soares de Rezende continua a afetar a diocese, quando Manuel Ferreira Cabral renuncia e alguns padres o querem ver substituído por um bispo escolhido em Moçambique. Entre três hipóteses que apontavam ao Vaticano, preferiam Dom Eurico Dias Nogueira, então bispo de Vila Cabral. Reivindicávamos várias coisas. Reivindicávamos uma fidelidade à mensagem cristã, que para nós tinha sido muito expressa na fidelidade do Sr. Dom Sebastião Soares de Rezende, o homem de igreja. Reivindicávamos que a eleição do bispo fosse feita por nós. Pronto, era estranho para aquele tempo, mas isso foi reivindicado em muitas dioceses do mundo. O diálogo com o Vaticano passou por um encontro de Joaquim Sampaio com Paulo VI, acompanhando Dom Manuel Vieira Pinto, bispo de Nampula e já então administrador apostólico da Beira. Diocese para onde o Papa nomeou Dom Altino Santana, que morreria de ataque cardíaco durante a crise dos padres do Macuti. O Santo Padre simplesmente nos pedia para que ficássemos no lugar, nem que tivéssemos que morrer. Mas isso é próprio da Igreja. O Conselho do Paulo VI diz: vocês, Moçambique, só saem mortos. Não estão lá até ao limite das vossas forças. Claro que mortos eram uma figura de retórica, mas não saiam de Moçambique. Eles tinham, portanto, o apoio do... Era óbvio que naquela altura, eu suponho que o Marcelo Caetano não se apercebeu disso, mas naquela altura era a Santa Armada Igreja contra os excessos e contra um colonialismo português. Não? Eles eram a favor da independência e, portanto, era dizer a estes padres: vocês equilibrem-se, mas como vocês são da Igreja e nós estamos ali para fazer bem para a Igreja, para espalhar a ideia de Deus e funcionar a Igreja, vocês portem-se bem. Se vos perseguirem politicamente, pois aceitem a perseguição. Não saiam de Moçambique. Quer dizer, não saiam de Moçambique, aconteça o que acontecer, porque estáis lá para a Igreja, não para a política. Quando o Santo Padre Paulo VI me recebeu, tinha um mapa de Moçambique na frente e conhecia perfeitamente tudo o que estava a passar em Moçambique naquela altura. Paulo VI tinha muitas ideias de independência, tinha muitas ideias a respeito de Portugal, tinha muitas ideias diferentes das nossas, mas
Ele formava a sua consciência, longe de mim, ou de qualquer pessoa, estar a julgar o Papa. Paulo VI tinha então vários desafios em Moçambique. Na audiência com o bispo Manuel Vieira Pinto, esteve certamente o caso dos padres brancos, que a DGS expulsara 4 meses antes, em maio de 1971. Foram intimados a sair do território em 48 horas, após o superior da congregação, Cesare Bertulli, ter anunciado a retirada gradual dos missionários, alegando falta de liberdade para o desempenho da sua atividade. Foram expulsos pelo governo português por ter protestado contra o silêncio da hierarquia sobre uns acontecimentos que nos impediam, em consciência, de continuar a trabalhar com a mesma hierarquia. Foi isto o problema das escolas, o problema da liturgia, o problema da guerrilha, o problema das prisões arbitrárias, das rusgas e também dos acontecimentos graves de Mucumbura, os acontecimentos graves de Viriamo. Ou temos liberdade de evangelizar e podemos evangelizar segundo a nossa consciência e segundo os nossos princípios evangélicos, ou então vamos embora, porque estamos a trair. E um dia cairá o libelo sobre nós. Nós não ajudamos a libertar este povo. Estamos a ver sofrer este povo e estamos a deixá-lo sofrer e não dizemos nada. Mas quando dizemos, somos expulsos de um a um. Acabaram por ser expulsos porque, julgo eu, deviam mesmo ser expulsos, porque tomavam atitudes que não deviam tomar. Protestamos porque não podíamos, em consciência, colaborar com a hierarquia por causa do nosso compromisso com a Igreja, que deve denunciar todas as injustiças, em modo particular o estado de injustiça, e também para uma ordem lógica no interior da congregação que, destinada à África, devia ser moçambicana com os moçambicanos, como foi tanzaniana com os tanzanianos, congolesa com os congoleses. Algumas reuniões foram na minha casa. Foram mesmo na paróquia de Macuta, algumas delas. Havia missionários, a maioria deles a favor, e havia alguns contra. Havia alguns que não queriam ir embora. Havia alguns, temos que confessar isso. Mas a maioria achavam que, das duas, uma. Ou temos liberdade de pregar, ou estamos aqui numa intrusice. Estamos num ludíbrio, estamos num engano. Enganamos esta gente. As missões dos padres brancos, tal como dos padres de Burgos, estavam em Moçambique desde o fim da Segunda Guerra, precisamente convidados por Dom Sebastião Soares de Rezende. E há muito que conviviam mal com a realidade colonial, algumas condutas militares e as limitações impostas pela PIDE-DGS. Eram homens que tinham bebido outras situações diferentes, muito mais fortes, do Concílio Vaticano II, liam muito, tinham muitas relações com a Alemanha, com a Suíça, com a Bélgica, com a Itália, e todos sabemos que estes povos eram contra as nossas colónias. Os padres burgos espanhóis, os padres brancos, a maioria eram italianos. Esses senhores, em lugar de fazerem catequese, faziam política. Por exemplo, os padres brancos, nas escolas para os pequenos, para os nativos, fizeram uma portuguesa, não é? Escreveram uns versos para a portuguesa, heróis do mar, grandes ladrões, não sei o quê. Eu, a uma altura, até sabia de cor, agora já não sei. E aquilo teve um escândalo muito grande, não é? Depois, davam informações aos guerrilheiros quanto à nossa tropa. Não informavam a nossa tropa dos guerrilheiros, tiveram que ser retirada a autorização de residência. Concedei-se, senhor, por este sacrifício. Esses padres de Burgos eram todos 100% à frente. Eles não punham as minas, mas sabiam onde estavam as minas, mas guardavam as minas das suas missões. Eu fechei 4 missões. De padres de Burgos, mas deixar, acabou. Eu prefiro não falar do bispo de Nampula. Eu acho que está tudo dito. Se com o bispo Vieira Pinto o relacionamento da Causa da Riaga se degradou, com o arcebispo de Lourenço Marques a compreensão terá sido perfeita. Podia-me falar das dificuldades que ele mesmo sentia em ter que ser chefe de uma guerra. Mas a pormenores nunca dissemos. Nem eu também dizia a pormenores.
Depois conversávamos, eu entusiasmava, senhor general, pois tenha força, que Deus o ajude, etc, etc. Mas não, a pormenores nunca dissemos. Nem ele, como bom militar, descia a pormenores. Custódio Alvim Pereira e Manuel Vieira Pinto representavam os dois principais polos opostos no seio da Igreja em Moçambique. O bispo de Nampula, direto ou indiretamente, advogando a autodeterminação. O arcebispo Lourenço Marques, apoiante incondicional da política do governo. Nas expulsões dos missionários nunca teve uma atitude de defesa do missionário que ia expulso. E devia defender o seu missionário. Ele defendia essencialmente a estrutura do governo português. Estamos aqui como portugueses. A Igreja, no fundo, não tem que se meter na política. E nenhum padre estrangeiro que trabalhava em Moçambique pela Igreja devia meter-se na política. Nem dizer, eu não concordo com que Portugal esteja aqui. Não serão contra do seu Rosário. Eles iam para lá para pregar o Evangelho. Se não quisessem sujeitar-se às leis de Portugal, então nunca deviam vir para Moçambique. Ficassem na sua terra tranquilos. Custódio Alvim Pereira, todas as semanas se deslocava ao Seminário Maior para nos fazer palestras e sempre insistia que, em primeiro lugar, tínhamos que ser portugueses, em segundo lugar, cristãos, que não devíamos ligar essas coisas da independência. A orientação era portuguesa. Evidente, nos seminários, no maior ou no menor, era portuguesa. Claro que o reitor de um e do outro, sobretudo depois de começarem, depois do 64, da guerra e das independências, claro que tiveram de enfrentar dificuldades, mas procuravam sempre resolvê-las e convencer os alunos que, sendo seminaristas e ocupando-se da parte da Igreja, ocupando-se da evangelização, não deviam preocupar-se diretamente da parte política. Havia também uma minoria de padres. Eu lembro-me, por exemplo, de um padre que veio de Tete, que nos mostrou fotografias de indivíduos torturados pela PIDE e nos falou dos massacres da tropa. E isso só falou para mim e mais 3, às escondidas. E por volta de 71, 72 e 73, pouco antes da Revolução, é que eu mesmo tive de intervir com alguns seminaristas do seminário que até se meteram com a ONU e reclamaram à ONU, que se meteram diretamente na política. Claro, todos esses acabaram por sair do seminário. Nenhum desses chegou a ser sacerdote. Não por causa da política, mas em si por outros motivos. Seja com verdade, se com mentira, mas pelo menos corria notícia entre os sacerdotes de que ele informava de algumas coisas a PIDE. Isso custou-nos muito. Eu o trabalho da PIDE não posso encarar mal, porque todos os países, para se defenderem, não posso encarar mal o trabalho da PIDE. Todavia, em certas coisas, eram exagerados. Deviam ter mais calma e, sobretudo, falar com as pessoas. Tratar diretamente com as pessoas, e neste caso com os padres. E quando esses padres não estavam, de acordo, pois combinámos as coisas pacificamente e íamos embora. Talvez uma das coisas da PIDE era a falta de diálogo. Não tem nada a ver contra a PIDE. A PIDE era uma organização que funcionava com os seus exageros e até às vezes com as suas coisas mal feitas, mas era uma organização normal. Entre os muitos casos de repressão a elementos da Igreja em Moçambique, tornou-se famoso o de Cello Regoli, um missionário da Consolata, precisamente da diocese do arcebispo, a de Lourenço Marques. O padre acabaria expulso pela PIDE, acusado de colaboração com Frelimo, enquanto o arcebispo era acusado de colaboração com a polícia. Esse padre Célio foi acusado de incitar os nativos, os pretos, na escola, na vida dele, incitá-los à independência. E foi acusado. E a polícia quis ir fazer-lhe uma sindicância à casa dele. E eu fui muito criticado por isso, mas ainda hoje estou-me a respeitar e fiz bem. Eu, para que a polícia não exagerasse, eu acompanhei a polícia
a essa sindicância na casa dele. É por colaboração e descolaboração, por uma coisa e outra. Com a PIDE, o que eu queria era que a PIDE agisse como devia ser, mas não exagerando. No universo da Igreja, a PIDE-DGS suspeitava de um número crescente de pessoas, acusando-as de apoiar a Frelimo. Os próprios bispos não escapavam à vigilância da polícia. Um dia falei com o bispo que nós sabíamos que tinha contactos com o chefe local dos Turras, que era, julgo que era, agora os nomes, Napolula, Fernando Napolula, olha que eu sei que tem contactos. E o senhor não interessa que seja português ou não seja português. Se nos prejudicar o nosso papel, eu atuo mesmo contra o senhor. Portanto, tome cuidado. O Dom César? Dom César Augusto. Talvez em 73, foi um pedido que fosse para o Songo com o bispo de Tete, era o Dom César. Quando lá cheguei, o engenheiro, o diretor lá da obra, olha, explicou a missão. É aí que o seu bispo, já dava o outro, o de Vila Cabral, que era jesuíta. Lá fui com eles, os dois, tiveram lá a sua reunião com o chefe da aldeia, mas a aldeia metida lá nos matos. Almoçámos lá, comemos uma galinha à cafeial e eu tive a noção, não tive a certeza absoluta que eram conversações com elementos da Frelimo. Não lhe digo que ele ajudasse materialmente a Frelimo. Nem sequer penso, me passa por a cabeça que ele passaria à Frelimo informações. Mas era a própria DGS que nos dizia que ele se tinha encontrado com o fulano, com o da Polula. Eu, em relação ao seu bispo de Vila Cabral, fiz uma operação em Vila Cabral, por acaso foi uma operação, digamos, com rentabilidade. Apanhamos uns indivíduos e apanhamos, matamos outros e apanhamos muita documentação. E o nome dele era muito referido, como se fosse alguma coisa, e eu mandei essa documentação para a Casa das toda. Nós não tínhamos, contrariamente àquilo que se pensava, não tínhamos nenhuma ligação direta com gente da Frelimo que estivesse no teatro de guerra. Certamente podíamos ter, sem saber, ligação com gente militante da Frelimo que estava na clandestinidade em Moçambique. Nunca colaborei com a Frelimo. Nunca estive ligado a movimentos nenhuns. O que me acusavam mais era fazer parte do comunismo. Que não conhecia sequer partido. Eu não conhecia sequer o Partido Comunista. Eu não sabia se lá havia, se não havia na beira, o Partido Comunista. Tinha ligação absolutamente nenhuma. Tal como era um equívoco, uma presunção perfeitamente pateta de imaginarem que nós éramos aqui infiltrações do Partido Comunista em Portugal, também era perfeitamente ilusório a imaginação de que nós tínhamos ligações diretas com a Frelimo. O que acontecia era esconder, uma vez por outra, em circunstâncias muito difíceis, esconder os próprios terroristas. Estarem à mesma mesa tropas portuguesas e estarem terroristas. Não era o missionário que ia apresentar os terroristas dizendo aqui temos terroristas, que eram mortos ali. Não era o missionário que ia fazer uma coisa dessas. Agora, ser o missionário a colaborar, ser o missionário a mandar pessoas, ser o missionário a auxiliá-los como terrorista, não tenho conhecimento. Tivemos muitas ajudas das missões religiosas. Tivemos muito a própria cidade de Tete, muito de Marara, de Boroma, de Mcumbura. Enquanto eu estive na missão, eles vinham de vez em quando a falar comigo lá na missão, a visitar. Às vezes levavam medicamentos, levavam uma panela, levavam algumas coisas, não é? Por exemplo, medicamentos, sobretudo medicamentos. Havia missões que entregavam comida a Frelimo, assim às escondidas. Havia padres que faziam também o serviço duplo. Diziam aos guerrilheiros, olha, a tropa há de passar por cá um dia tal, vocês preparem-se. E havia outros que recebiam daqui informação e diziam à tropa portuguesa, olha, eles vão... jogavam. Em certo momento nos dava medicamentos, em certo momento nos dava próprias informações. Nos dava próprias informações da atuação da tropa colonial. Os padres holandeses
que estavam em Vila Gouveia. Eu estava lá, ele levantou uma mina mesmo à frente da missão, para um carro nosso, que ia com técnicos, e, pronto, aquilo eu fui logo lá, de helicóptero, e estavam lá já a chegar dois carros militares, disse-lhe para cercarem a missão. Havia minas e armamento lá dentro da missão, dentro da capela. E fomos expulsos nesse dia. Havia padres políticos que ajudaram mesmo a Frelimo em termos políticos, mesmo às escondidas, mas eram termos políticos que queriam a independência e pensavam que nisso as suas missões iam prosperar e com a Frelimo, porque Portugal, com Portugal a coisa não ia. Mas no caso dos padres brancos, por exemplo, mas não eram os únicos. Havia outros, não. Eram católicas. Só não sei diferenciar se eram jesuítas ou franciscanos, eu não sei. Colaborava muito bem conosco, colaborava conosco. Ainda me lembro agora do tal irmão, do tal Triestino. Um dia queria ir lá ao Nhancapirir e queria ir sozinho. Eu dizia, irmão, não pode ir sozinho, aproveite quando houver uma coluna, porque há minas e isso. Não se preocupe, seu comandante, porque nós levamos os anjinhos à nossa frente que vão levantando as minas. E eu disse, não acredito que haja anjinhos sapadores, mas haja ou não haja, se eu não saio daqui sem ser como uma coluna. Que eu sabia os contactos que eles tinham. Vinham pedir comida, vinham pedir ajuda, pedir medicamentos, traziam algum ferido para receber algum curativo. E a gente fazia ações, digamos, humanitárias, não é? Independentemente da cor das pessoas, procurámos ajudar e dar aquele apoio humanitário que nos considerávamos oportuno. Me lembro aqui do padre, estava em Tete, Ferrão, padre Ferrão, mas outros padres que nos ajudaram muito em dar informação, e mesmo a alimentação, dava alimentação. Na apreciação da DGS, as dioceses mais preocupantes eram precisamente as da Beira e de Tete. Em meados de 1973, a Polícia Política produziu um relatório sobre a atividade dos mais de 500 missionários católicos que trabalhavam na colónia, e onde analisava as tendências políticas de cada uma das congregações, assim como o perfil, o pensamento e a conduta dos bispos à frente de cada diocese. Em conclusão, a PIDE-DGS considerava que a situação política ou religiosa do Estado melhoraria imenso se fosse possível prescindir dos institutos de Burgos, Capuchinhos de Trento, Combonianos, Sagrado Coração de Jesus e Padres dos Sagrados Corações. E acrescentava o documento que, se tal não se verificar e a subversão violenta se estender a novas áreas, ainda não afetadas, o que tudo leva a crer, implicações mais graves com a segurança surgirão. A ter sido aceite, a sugestão resultaria na expulsão de cerca de 150 de missionários suspeitos aos olhos da PIDE. Havia, de facto, também confusão de ideias entre nós. Havia alguns que eram maçonistas, que gostavam do marxismo-leninismo e, portanto, Marcelo Alto disse, vem a Frelimo, eu quero ser frelimista. Houve casos destes, houve. Politicamente, nós mantínhamos-nos, digamos, numa linha de neutralidade. Quer dizer, a nossa missão não era política. Lutávamos para que a Igreja se distanciasse e tomasse posições mais clarividentes em relação a alguns problemas, em relação à própria guerra, não é? Por exemplo, Dom Vieira Pinto tomou posição oficial em relação à guerra, não é? Vieira Pinto, bispo de Nampula, e os padres combonianos viriam exatamente a protagonizar a última crise entre elementos da Igreja e as autoridades. Um caso que culmina o percurso do bispo, figura que começou a destacar-se na colónia logo em 24 de setembro de 1967, o dia da sua chegada a Nampula, recebido pelas autoridades da cidade. Depois deles o cumprimentarem, estava por terminado o cerimonial da chegada. Porém, mais atrás, o Dom Manuel viu os negros que também estavam à espera do novo bispo. E o Dom Manuel dirigiu-se para essa área dessa sociedade ainda marginal da sociedade colonial. E a primeira criança que encontra nos braços de uma mãe, pega na criança, conta ao Dom Manuel, penso que já muito romantizado, pega na criança, gesto que lhe vi fazer depois várias outras vezes,
pega na criança e levanta a virada para o sol. E isso, diz ele, se ouviu uma murmuração da parte da sociedade branca que o esperava. Este é o primeiro gesto emblemático e o gesto profético. O bispo já levava consolidada a consciência da sua posição na Igreja. Seguidor de António Ferreira Gomes, o bispo do Porto que o ordenara e que então estava exilado em Espanha, Vieira Pinto integra o movimento Por um Mundo Melhor, que advoga uma reforma profunda da Igreja. Ideias que o vão distinguir em Moçambique. Eram diferentes das minhas na parte política. Eram idênticas às minhas na parte da evangelização, no que a Igreja devia fazer. É idênticas. A parte política, ele tinha as suas ideias, manifestadas ou manifestadas. Eu, não é que concordasse ou deixasse de concordar, mas não me metia na vida dele, nem ele na minha, nesse aspecto. O bispo portanto, era atacado pelos colonos, pela cabeça das Forças Armadas como um inimigo, não é? Um inimigo que era preciso neutralizar. E passou algumas pressões complicadas. Ele tinha um secretário muito vivo, muito mexido e não sei o quê, que falava bastante connosco e tal. O colono médio, o colono normal, não os brancos ricos, aqui em Nampula, foi intoxicado com toda uma propaganda colonial, patrioteira. Eu lembro-me que cheguei aqui em 68, enchi a catedral estava cheia de brancos ao princípio. Portanto, é um povo que ouviu a palavra do bispo e só por pressões policiais deixou de o ouvir. A missa das 18 horas, como se diz por lá, a missa das 6 da tarde, em Nampula, era sempre uma missa cheia de gente na catedral. E eram os brancos que lá estavam. Claro que depois os pretos também começavam a ir, mas os pretos estavam na paróquia de São José, estavam sobretudo na paróquia de São Pedro, as novas paróquias criadas já por Dom Manuel, Santa Maria Senhora da Paz. Nós estamos a celebrar aqui a vida como ela é. A vida é nossa, a vida dos nossos irmãos, a vida do nosso povo. Como ela é. Bendito seja Deus no reino do amor de Cristo. A catedral era uma igreja que enchia e ficava à pinha. Certamente, tanto por aqueles que se encantavam, e eram a maioria, porque Dom Manuel tem, de facto, o dom da palavra e diz as coisas com um encanto muito grande e com uma profundidade evangélica muito reveladora. Em 1 de janeiro de 1974, no Dia Mundial da Paz, os fiéis que assistem à missa na Catedral de Nampula são convidados a repensar a guerra. Uma homilia em que o bispo vai mais longe do que nunca. O Dom Manuel chega, diríamos, ao limite daquilo que seria tolerável do ponto de vista político. O Dom Manuel vem claramente a perguntar se é aquela guerra desencadeada pelos movimentos de libertação não seria uma justa aspiração deste povo à emancipação. Repensar a guerra é interrogarmos-nos seriamente sobre as injustiças e crimes que no decorrer da guerra uns e outros podem cometer. E quando dizemos aqui uns e outros, nos trata também de criar ambiguidade, dizer, também quer dizer mal da Frelimo. Não, por exemplo, o padre Piano, ele tinha conhecimento também de muitas atrocidades que a Frelimo tinha cometido. No final do mês, na missão de Carapira, uma reunião plenária dos padres combonianos da Diocese de Nampula abre caminho a um novo documento. Um imperativo de consciência. Um texto com 7 páginas, destinado a ser entregue à Conferência Episcopal, e onde os missionários acusavam a Igreja de não assumir a sua missão profética e libertadora, e de assim ajudar a manter uma situação contrária ao Evangelho. As pessoas inteligentes e, de fato, dedicadas ao povo moçambicano viam que não era possível, com evangelização, uma invenção que era também colonização, como o governo pretendia. Sabe, que as pessoas diziam, não, nós
não podemos, a nossa invenção anunciar Cristo aqui aos africanos não é dizer que são portugueses, que devem ser portugueses, não tem nada a ver, é mesmo o oposto. O que nós pedimos à Igreja é que a Igreja se demarcasse claramente das posições oficiais do governo, que a Igreja reconhecesse o direito deste povo à autodeterminação, que a Igreja se empenhasse na educação, facultando, digamos, o acesso das pessoas autóctones à cultura e que tomasse as iniciativas oportunas para a defesa da justiça e promoção das pessoas humanas, não é? Manuel Vieira Pinto derogou os Santos e disse, vamos lá redigir um documento para mandarmos aos bispos, para os bispos refletirem. Portanto, fomos para a frente com o imperativo de consciência. E vamos para a frente porque esta maneira de fazer, pretender fazer dos moçambicanos portugueses não tem direito, não tem jeito nenhum e não é ensinar-lhes a verdadeira doutrina de Cristo. Não ensinar-lhes, é torná-los, continuar, mantê-los escravos novamente, ainda, não é? Bem, no texto propriamente, dado que era dirigido à Conferência Episcopal, não há, digamos, afirmações diretas contra o governo. Há afirmações em que se diz que o governo não reconhece o direito do povo de Moçambique à autodeterminação. Há afirmações de que a cultura do povo moçambicano está a ser sistematicamente eliminada, não é? E afirmações, digamos, também em relação ao tipo de atuação do governo em matéria económica, na questão de salários, questão de despedimentos, todas estas coisas, não é? Manuel Ferreira Horta e Rogério de Sousa eram os únicos portugueses entre os padres componianos, autores do documento Um Imperativo de Consciência, que viria a ser assinado por 94 religiosos, freiras e missionários, além do bispo de Nampula. O documento foi entregue a Dom Francisco Nunes Teixeira, bispo de Quelimane, juntamente com uma cópia para cada um dos bispos. A Conferência Episcopal deveria apreciar o seu conteúdo em reunião do dia 19. Nesse mesmo dia, eu tinha ido fazer mais cópias do documento ao Centro Catequético de Nampula. E trazia-as na minha pasta. Cheguei ao colégio, vi que estava o carro da PID, voltei para trás, meti-me no carro e fui para a Secretaria da Diocese, onde trabalhava, e guardei tudo no cofre. Portanto, isto demonstra que, de facto, o documento não chegou às mãos do governo por iniciativa nossa, nem por intermédio de algum de nós que estava ao conhecimento da situação, mas através de alguém que recebeu o documento para ser examinado na Conferência Episcopal. Não posso dizer, como estou a dizer, foi um secretário, foi um bispo mesmo. Mas, de facto, houve tempos que fazia que era o de Quelimane, o bispo mesmo, não é? Mas eu depois também ouvi outros, que foi um secretário dele. Pois, certeza absoluta, nós não vimos, não podemos dizer. Agora, pela cópia que foi dada a um colega nosso, haviam-se anotações escritas a lápis, não é? E que denunciavam claramente uma pessoa, que eu não vou nomear, obviamente, mas internamente, digamos, nós ficámos com a ideia de quem terá sido a pessoa que entregou esta cópia ao governo, não é? Mas teria sido um bispo presente na Conferência Episcopal, sim. Na primeira semana de março, a PIDE-DGS ordena a expulsão de 6 dos componianos. Entre eles estão os padres Severino Piano, superior regional da congregação, e Rogério de Sousa. Antes de virmos para o Lourenço Barco, para o Puto, estivemos em São Pedro, refugiados em São Pedro, e um dia, pois, que era Semana Santa, estavam por aproximar a Semana Santa, e vieram lá todos estes colonos francos, insultaram-nos. Então começaram a apedrejar a igreja, partiram os vidros todos das janelas, gritando os slogans contra os missionários, contra o bispo. O padre Horta ia lá, essa plover, não é? Como é que se diz? Plover, não é? E disparou um tiro, não é? E atrás de mim, não fui eu, atrás de mim, mas o que eu vi o tiro roubaram a porta e depois quem apanhou uns bolsos papos fui eu, não é? Foi maltratado, apanhou uns socos, partiram-lhe os óculos, ficou ferido. Isto foi na terça-feira à noite. Nesse mesmo dia, já tinha havido uma grande manifestação contra o bispo, e não era a primeira. A hostilidade começara 2 dias antes, diante da igreja.
No domingo do Ramos, concretamente, houve uma manifestação junto à Catedral. Multidão grande de pessoas brancas, sobretudo, não é? Organizaram-se, fizeram bonecos simbolizando ou imaginando um bocadinho o Bispo de Nampula e penduraram lá numa cruz, não é? Portanto, quase hostilizando um bocadinho a via sacra que se propunha a realizar na Catedral naquele dia, não é? Na terça-feira, uma grande multidão concentrou-se junto ao Palácio Episcopal do Bispo, exigindo que ele fosse expulso de Moçambique. Aparecem as manifestações diante da casa do Bispo. Havia mesmo quem fornecesse gasolina. Se era para ir ao Bispo, era de graça, não pagava. Bom, isso foi-me dito, aliás, agora já, estes 30 anos depois, que eu esse pormenor não sabia. E, portanto, era toda a montagem feita pela polícia, feita pelo governo, mas com os grandes arquitetos era a PIDE. Na quarta-feira de manhã, portanto, por volta das 11h30, veio uma ordem da DGS, da PIDE, dizendo que todos os missionários comunianos da zona de Nampula iriam ser expulsos juntamente com os outros 6. Que estavam reunidos numa missão a 120 quilómetros na Carapira, não é? E, portanto, nós deram-nos meia hora de tempo para reunir algumas coisas para a nossa bagagem e daí levaram-nos diretamente para o aeroporto. Tive lá famílias que diziam, bom, Padre José, você tem que ir embora. Ele dizia bem para cima, você tem que ir embora, não é? Porque você defende os peitos e contraria os nossos planos aqui. Está sempre contra nós. Mas reconheço que também não era necessário estar todos os domingos a falar a mesma cantiga. Para nós era muito claro o evoluir dos acontecimentos. Mais dia, menos dia. Não imaginávamos que o 25 de Abril viesse suster aquilo que nos parecia o programa que constava na famosíssima fotografia do bispo, do famigerado traidor à pátria. Bispo de Nampula Vieira Pinto, famigerado traidor à pátria, indesejável em território português, viva Portugal, uno e indivisível. Esta fotografia, zelosamente organizada por um super católico de Nampula, que nestes anos, antes de morrer, se apresentou aqui ao Dom Manuel a pedir desculpa e arrependido de ter feito gesto tão indigno. Rapidamente, esta fotografia do bispo traidor à pátria se difundiu por todo o Moçambique. Segundo a nossa visão, tudo isto foi encenado pela PIDE, não é? Queria fazer entender que a expulsão era motivada por questões de segurança, não é? Então movimentaram o máximo de pessoas para criarem gestos de hostilidade e, assim dizerem, para salvaguarda da integridade física do bispo e dos missionários, vamos retirá-los do país. E para o bispo foi o que lhe disseram, para já retiramos-lo para Maputo, para Namayacha, e depois, a partir daí, ele veio embora, e a nós mandaram-nos para Inhambane, até à sexta-feira em que fomos levados para Maputo, para sermos embarcados no avião. O governador e a PIDE vêm à casa do bispo buscar os missionários combonianos, os 10 missionários combonianos, e o bispo a pretexto de que deveriam proteger a sua vida. E assim é que o governador leva o bispo, diríamos, num ápice. O bispo teve que se preparar e num ápice, a casa inundada do governador, os PIDES, etc., e tiveram que ir. A posição do Dom Vieira Pinto era que, de facto, ele não queria abandonar a diocese, nem queria que o sair da diocese pudesse ser interpretado como, de alguma forma, uma fuga ou abandonar os missionários e deixar a sua igreja, não é? E ele pôs sempre como condição que aceitaria ir para Maputo, transitoriamente, enquanto a situação acalmasse, segundo as posições do governador de Nampula, não é? Para depois poder regressar, não é? Estávamos tão conscientes do que tínhamos feito, estávamos tão conscientes daquilo que ia acontecer. Os minutinhos em que eu, Padre Sousa, Dom Manuel, não sei se o Padre Agostinho e o Padre João Cabral, fomos uns momentos à capela
e nos dissemos, e olhando olhos nos olhos, esta é a nossa Páscoa. Sabemos o sentido de tudo isto, seja o que Deus quiser. E o Dom Manuel desceu. Tal era a nossa consciência que tinha posto o disco, a canção do Jacques Afonso, A Formiga do Carreiro. E pus aquilo no máximo. Enquanto o bispo aguarda na Namacha um regresso a Nampula, que não acontecerá, os 11 missionários são conduzidos a Lourenço Marques, de caminho para Lisboa. Eu cheguei a Lourenço Marques e, olha, foi o momento mais feliz de toda a história. Eu vi-me entre dois soldados que levavam, conduziam aqui, digamos, para o avião, não é? Mas tinha que caminhar uns 200 metros, por aí. E eu cantei, etc. Me senti muito feliz. Foi Deus que comecei a cantar. Quero sempre viver, aleluia. Senti-me feliz. Quando não entrei no avião, eu cantei. Quero sempre viver, aleluia. Pois não há raça nem cor, aleluia. O Dom Custódio, quando o Dom Manuel é levado para a prisão domiciliária perto de Lourenço Marques, na Namacha, visita o Dom Manuel e diz: Dom Manuel, por favor, saia de Moçambique. Não posso dizer aqui expressamente quais são as palavras, mas qualquer coisa que exprimia isso. Por favor, saia para que isto possa voltar a ter paz. Para o Dom Custódio, era bem claro que a continuação da colónia de Moçambique era a única solução previsível. Se encontrar o Vieira Pinto, com delicadeza, o saúdo, não fala de Moçambique por motivo nenhum. Corto, absolutamente. Nem ele me fala, nem eu a ele. Como eu disse, encontramos-nos há anos em Roma, mas não falamos nada. Cada um tem o seu caminho. São coisas muito complicadas e quem nos há de julgar é Deus. É domingo de Páscoa. O governo, através de um inspetor da PIDE, ordena que o bispo deixe Moçambique. O que acontece por entre manifestações a favor e contra. Foram no velho estilo das manifestações. Arranjaram um grupo de energúmenos e foram buscar criancinhas das escolas para vituperar o bispo à saída quando ele fosse sair. Bem, e depois nós começámos a ver aquilo e começámos a ver, vamos nos organizar e juntámos-nos três e depois cada um conhecia mais o não sei o quê, vamos aqui apoiar um bocado o bispo. O Dr. Adriano Rodrigues, que era desde sempre um amigo muito convicto, um cristão muito convicto e lúcido, era ele também, por isso também, o nosso advogado. E é ele que testemunha como foi depois, no domingo de Páscoa, a saída de Dom Manuel de helicóptero para ser levado para o aeroporto, para ser posto a bordo do avião da TAP para vir para Portugal. De repente sai o bispo, muito alto, parecia que tinha 10 metros de altura, não? Tipo com ar com a sua batina branca e que se dirige com toda a dignidade para o helicóptero. A miudagem, começa tudo aos gritos: viva o bispo! Viva o bispo! E nós também. E os outros cagaram-se, não é? E aquilo transformou-se numa saudação: viva o bispo! Viva o Dom Manuel! E as freirinhas também aos gritos. Por onde e por fora. Ao mesmo tempo, não longe, havia um outro grupo, liderado por um grupo de arruaceiros de ofensas ao Dom Manuel. É estranho como esse outro grupo de arruaceiros, segundo me diz o Dr. Adriano Rodrigues, estava liderado por uma pessoa que viria a ser uma figura importante depois da independência em Moçambique. Os tipos assustaram-se, começaram a empurrar o bispo para dentro do helicóptero, para aquilo se despachar depressa. Começaram a dar ordens ao piloto do helicóptero, não sabia bem o que é que estava a fazer. Dizia: vai depressa, vai depressa, vai depressa. Cada vez mais as criancinhas batiam palmas e diziam: viva o bispo. O grupo de apoio, onde estavam esses amigos, sobretudo os amigos do ACAU, Animação Cristã do Ambiente Universitário, na altura ainda estudantes, porventura já recém-formados, engenheiros, e vários
que me diziam que parecia a subida do helicóptero para eles e a exultação e as saudações deles fazia lembrar aquilo, a ascensão de Jesus ao céu. Mas não seria esta a última visão deixada pelo bispo aos seus fiéis ao partir no dia 14 de abril de 1974 para o aeroporto de Lourenço Marques, a caminho de Lisboa. A história já se encarregava de mudar a realidade que naquele momento o obrigava a partir. Consta-nos que, de facto, estaria previsto para o dia 1 de maio uma concentração, uma manifestação também contra o Dom Manuel, porventura aqui no Cartacho, diante da casa da família Ribeiro da Costa, onde ele, entretanto, se tinha acolhido na chegada a Portugal. O 25 de Abril veio frustrar tudo isso. Havia prisões nossas programadas para Nampula, mas enfim,